Olá pessoal, essa aula a gente vai revisar a função da reta ou função linear. Ela tem essa cara aqui, ó, onde o A e o B são números, certo? Função linear ou função da reta, por que esse nome? Porque o gráfico é uma reta, o gráfico é uma linha, certo? Você vê por aí também com outro nome, função do primeiro grau ou função afim, ok? A variável independente, ó, esse x aqui, variável independente, ele vai no eixo horizontal, né? Ele aparece no máximo com expoente 1, x elevado a 1, certo? Não pode ser x ao quadrado, senão é uma função do segundo grau. Nem pode ser x ao cubo. Então, no máximo, x elevado ao expoente 1, certo? Eu botei x, mas você poderia ter colocado outra variável. Poderia ser o t, t de tempo, um d de distância, certo? Então, os nomes que você vai ver por aí é função da reta ou função linear, função do primeiro grau ou função afim. Você dá a função, você vai ter que dar esses dois números aqui, ó. A e B são números. Então você vai ter que determinar esses números para você ter a sua função bem definidazinha, certo? E como é que eu determino esses números? Ó, aqui, ó, você tem um plano cartesiano e aqui eu estou dando 2 pontos em cima do plano cartesiano. Aqui colorido, ó. Quando eu falo ponto, é um par de números, né? Um ponto é um par de números. É um par x e y, né? Então eu estou dando 2 pontos ou 2 pares de números, 2 pares x e y. Como é que você constrói uma reta? Ora, basta que você ligue desses 2 pontos, né? Então se você der esses 2 pontos, a sua reta está bem definidazinha aqui, ó, em vermelho, certo? Então dá os 2 pontos ou os 2 pares, a sua reta fica definida. Não precisa dar mais nenhum ponto, basta 2. O que é a reta definida? Você consegue encontrar quem é o A e o B. Ou seja, você consegue definir a função, a cara da sua função, certo? Então, se eu der 2 pontos ou 2 pares de números, eu consigo descobrir quem é o A e o B e, portanto, descobrir qual é a cara da minha função, ok? Aqui, como é que a gente faz isso? Você vai trocar, vai substituir o ponto 3 e 1 na função. Troca o x por 3, ó, e o y por 1. Ó, x por 3, 3a mais b igual a 1. Então, troco o x por 3 e troco o y por 1. Eu fico com essa equação aqui, ó. x3, y1. Fiquei com a equação. Preciso de mais uma. Aqui eu não posso achar o a e o b. Preciso de mais informação. Aí como é que você faz? Substitui o outro ponto, ó, 0 e menos 2. Troca o x por 0, x troca por 0, troca o y por menos 2. Eu fico com essa equação aqui, ó. x0, 0a, 0a mais b igual a menos 2. Então, troca o x por 0 e o y por menos 2. Fico com outra equação, certo? Essa aqui. Pronto. Aqui eu tenho informação suficiente para achar o a e o b, certo? Da segunda equação, você já sabe quem é o b, ó. 0a é 0, mais b igual a menos 2. Ou seja, o b é menos 2. Então você sabe aqui que o b é menos 2, né? Aí o que é que você vai fazer? Pegar esse b menos 2, substituir na primeira, ó. Bota o b menos 2 aqui, ó. Você vai ficar com 3a mais menos 2 igual a 1. Então eu peguei o b menos 2 e substituí na primeira. 3a mais menos 2 igual a 1, tá aqui, ó. Certo? Pronto. Essa equação aqui é bem fácil de resolver, né? Passo o menos 2 para o outro lado, vai 3. Fica 3a igual a 3. Ou seja, o a igual a 1. Então você descobriu quem é o a e quem é o b. Certo? Então a sua equação, a sua função está bem definida. Ó. Essa aqui, ó. yx menos 2. Troco o a por 1x, ou simplesmente x, né? Troco o b por menos 2. Pronto. A minha função ficou definida. Y é igual a x menos 2, é essa aqui, né? Então basta que eu dê os 2 pares de números, ou os 2 pontos, né? Se eu quiser a raiz, ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal, é só fazer y igual a 0, né? Esse pontozinho aqui, ó. Esse pontozinho aqui, ó. Y igual a 0, certo? Aí eu passo 2 para o outro lado, x igual a 2. Então, ponto x igual a 2. Então, essa aqui é a raiz da minha função, certo? Ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. Faço y igual a 0, certo? Pronto, a gente descobriu a cara da nossa função. Ó. A gente descobriu quem é o a é 1, certo? O número que multiplica o x, e o b é menos 2. Então essa aqui é a nossa função da reta, certo? Esse a aqui a gente chama ele de coeficiente angular,
é esse número que multiplica o x, certo? Ele me dá o quê? A inclinação dessa reta. Quanto maior o A, mais inclinada é a minha reta, certo? Se o A for bem pequenininho, o A for pequeno, a nossa reta é quase deitada, certo? Então, esse A me dá a inclinação da minha reta, é o coeficiente angular. A gente vai já falar disso. E esse B é o coeficiente linear. É o ponto onde a reta corta o eixo vertical, certo? Coeficiente linear. Ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Se você colocar x igual a zero aqui, ó, x igual a zero, o y dá o quê? 0 vezes A, 0. Mais B igual a y. O y dá B. Então, esse ponto aqui é o B, ó. Coordenada x, 0, y, B. Então, esse ponto aqui é onde a reta corta o eixo vertical. É o coeficiente linear. Então, coeficiente linear onde a reta corta o eixo vertical. Observe uma coisa, né? Essa minha função aqui, ela é crescente. Isso quer dizer o quê? Quando você aumenta o x, o y também aumenta, certo? Aumenta o x, o y também cresce. Né? Cresce o x, o y cresce, função crescente, né? Ou falando de outra forma, se eu diminuo o x, o y também diminui, né? Estou dizendo a mesma coisa, né? Então a minha função é crescente. Cresce o x, o y cresce. Ou diminuo o x, o y diminui. Estou dizendo a mesma coisa, certo? Função crescente. Uma outra observação que eu queria fazer, o que acontece se esse A for positivo? Se o A for positivo, que é o nosso caso aqui, ó, eu peguei a nossa retazinha vermelha e coloquei aqui, ó. Quando A é positivo e pequeno, ou seja, o coeficiente angular é positivo e pequeno, a nossa reta é quase horizontal, certo? É quase deitada. Ela tem uma inclinação bem pequena, certo? Repetindo, quando o coeficiente angular é positivo e pequeno, a nossa reta tem uma inclinação bem pequena, ela é quase deitada. É uma escada quase deitada, né? Quando A é positivo grande, a inclinação da minha reta é grande também. Ela é quase em pé, certo? Então, o A, o coeficiente angular, quando ele é positivo, a minha reta tem inclinação assim, ó, certo? Da esquerda para a direita, uma escada subindo, certo? É o caso da nossa reta aqui, ó. Coloquei a reta aqui, né? Certo? O A positivo é uma escada subindo, né? Com essa inclinação. A pequeno, a escada é quase na horizontal, inclinação bem pequenininha. O A grande, a escada é quase na vertical, certo? A gente diz que a função aqui ela é crescente nesse caso, né? X cresce, Y cresce. A outra situação é quando o coeficiente angular, aqui embaixo, ó, ele é negativo. O A negativo. Se for um negativo pequeno, em tamanho, a escada é inclinada assim, ó, mas a inclinação bem pequenininha, certo? Então, o A negativo, a inclinação fica assim, ó, certo? A escada está descendo. Se o A é negativo pequeno, a inclinação é bem pequenininha, a escada está quase deitada. Se o A é negativo grande, a escada está quase na vertical, certo? Pronto. A positivo, a inclinação fica assim, uma escada subindo da esquerda para a direita. A negativo, uma escada descendo, certo? Da esquerda para a direita. Se for positivo pequeno, a escada é quase deitada. Se for negativo pequeno, a escada é quase deitada. Se for positivo grande, a escada é quase na vertical. Negativo grande, a escada é quase na vertical. Só com a inclinação, a escada descendo aqui, né? Certo? Então tá aqui a nossa reta de novo, né? O A é 1, número que multiplica o x, coeficiente angular, né? E o B é menos 2, coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Então observe que o gráfico corta o eixo vertical aqui no menos 2. Coeficiente linear, é o B, certo? É bem fácil verificar, como a gente viu. Você coloca o x igual a 0, 0 vezes A, 0. 0 mais B, que é o y, né? Então esse aqui é o ponto 0 e B, ou seja, o B é menos 2. Coeficiente linear, certo? A gente viu que o coeficiente angular, esse número que multiplica o x, no caso aqui é o 1, a gente acabou de ver que se o A for positivo, a inclinação da nossa reta é assim, ó, da esquerda para a direita, subindo, né? A positivo. A gente diz que a nossa função é crescente, certo? Nesse caso e nesse. O x cresce, o y cresce. No caso aqui é o A pequenininho, a reta fica quase deitada. O A muito grande, a reta tende a ficar na vertical, certo? Se o A for negativo, número que multiplica o x, ou coeficiente angular, a gente viu que a inclinação é assim, ó, uma reta descendo, né, da esquerda para a direita, certo? Função decrescente, nesse caso, o A negativo decrescente. Por quê? Porque quando o x cresce, o y diminui,
certo? Se for um número pequenininho, mais negativo, a reta fica quase deitada. Se for um número grandão, mais negativo, a reta fica quase na vertical. Então a gente viu isso, né? Vamos para frente aqui. Pronto. Outra coisa importante, esse ângulo que a reta faz com o eixo horizontal, ó, eu chamei de beta. Aqui faltou a linha, ó. Beta. Beta é o ângulo que a minha reta faz com sentido positivo do eixo X. Repetindo, ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo X, eu chamei de beta. A tangente desse ângulo beta é que é o meu coeficiente angular. Então, meu coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo X, ok? Certo? Bom, essa tangente é fácil calcular, né? Observe que você pode construir aqui um triângulo, ó. Se eu tiver 2 pontos em cima da reta, se eu tiver 2 pontos, eu construo um triângulo retângulo, certo? O que é que seria a tangente desse ângulo beta? Observe que o triângulo é retângulo, a tangente de beta, esse ângulo aqui, esses são iguais, né? A tangente de beta é essa distância, cateto oposto, né? Isso aqui para quem já viu tangente, né? Que distância é essa aqui? 1 menos menos 2, ó. Essa aqui, ó. 1 menos menos 2, 3. Então, essa distância aqui é 3, ó. Eu chamo de delta y. Quando esse delta aparece por aí, ele significa variação, certo? Variação em y, ou seja, na vertical, certo? Seria o y maior, 1, menos o y menor, que é o menos 2. 1 menos menos 2 é 3. Então, essa alturazinha aqui é 3, ó. Delta y igual a 3. Essa distância na área horizontal, eu chamo de delta x, variação em x. Então, você viu o delta por aí, quer dizer variação. Variação em x é 3. Essa distância é 3. Com até a tangente desse ângulo beta, tangente de qualquer triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Estou falando isso para quem já viu, para quem lembra tangente, certo? Quem não lembra pode pular. A gente vai falar disso depois. Pronto. A tangente de beta, cateto oposto, ó, delta y, sobre delta x. Ó. Essa distânciazinha aqui, dividido por essa distância aqui, que é o nosso A ou tangente do ângulo beta, certo? Então, esse A aqui, tangente do ângulo beta, tangente do ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo x. Como é que você calcula esse A? Ora, se você tiver 2 pontos, qualquer 2 pontos em cima da reta, você constrói um triângulo. Constrói o triângulo, acha delta y sobre delta x, achou o A, ok? Vamos tentar fazer aqui um sumário do que a gente falou. Vamos ver aqui 3 retas, ó. A primeira com o A positivo, função crescente, que é essa aqui, né? A segunda com o A igual a 0, função constante, falo já, certo? E a terceira com o A negativo, função decrescente, certo? Vamos lá, a primeira com o A positivo, essa aqui, um exemplo, ó, y2x menos 10. Observe que o A é 2, positivo, certo? Coeficiente angular positivo, função crescente. Coeficiente linear, menos 10. Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, ó, aqui, menos 10, né? Se você colocar o x igual a 0 aqui, 2 vezes 0, 0, y menos 10. Então, isso aqui é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, certo? Essa função aqui, ela é crescente porque, observe que o A é positivo, isso quer dizer que quando o x cresce, o y cresce, certo? Função crescente. Ao fazer o x crescer, o y também cresce. Como é que eu reconheço? É o sinal do A, positivo. Ok? Esse A, como eu acabei de falar, é a tangente desse ângulozinho aqui, ó. O ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo x, certo? O A não é esse ângulo. Eu não disse que o A era o ângulo. O A é a tangente desse ângulo, certo? O A é a tangente desse ângulo aqui, certo? A positivo, a inclinação da reta é assim, ó. Uma escada subindo, ó, da esquerda para a direita, certo? Função crescente. Esse ponto aqui é o que? Raiz. Ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. Nesse ponto, qual é o valor da coordenada y? 0. Se você colocar um y0 aqui, você vai achar o x5, né? 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Então, valor de x que 0 é o y, ou raiz da minha função. Então, pronto. A positivo, função crescente, ou seja, x cresce, y cresce, certo? O segundo gráfico aqui, função constante. Você vai pegar aqui, ó, o A igual a 0. Vai ficar só y igual a b.
Exemplo, y igual a 3, certo? Mas o B é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, né? Certo? Y ficou só y igual a B, ó. Aqui eu peguei o A igual a 0. Função constante. Por que constante? Não importa o valor de x que você pegue. 4, 5, 6, 7, o valor de y vai dar sempre 3. Certo? Qualquer ponto em cima desse gráfico aqui é um par x, y3. Certo? Então, qualquer valor de x que eu pegue, o y dá sempre 3. A gente chama de função constante. É só pegar o A igual a 0 aqui. Então, fica y igual a constante. O gráfico é uma reta horizontal, certo? O outro aqui é uma reta também, só que o A agora é negativo. A-2. O A-2, a função é decrescente. Ó. É uma reta, ó, a inclinação é assim, ó, descendo, né? Certo? Da esquerda para a direita, certo? A negativo, função decrescente, certo? Decrescente por quê? Porque quando você aumenta o valor de x, o valor de y diminui, certo? X e y crescem em sentidos opostos. Aumenta o valor de x, o valor de y faz diminuir. Como é que eu reconheço? É só olhar para o sinal do A. A negativo, função decrescente. Lembrando que esse A, ou coeficiente angular, o número que multiplica o x, é a tangente desse ângulo aqui, ó. Ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo x. Então, A é a tangente desse ângulo aqui, certo? Tangente desse ângulo é o quê? Menos 2. Lembrando que o A não é o ângulo, o A é a tangente do ângulo, ok? Então, pronto, resumindo rapidamente, A positivo, função crescente. A inclinação é assim, ó. A constante, função constante. A igual a zero, função constante. A negativo, função decrescente. 5, aqui é raiz, né? Valor de x que zero é o y. Se colocar x5 aqui, ó, vai dar y0, certo? Bom, outra coisa importante que eu acabei de falar também, né? Mas vou repetir. Se você tiver dois pontos em cima de uma reta, ó, dois pontos, quando eu falo em ponto, é um par de números. É um par XY. Então você tem dois pares em cima da reta. Com esses dois pares, você consegue determinar com facilidade o valor do A. O número que multiplica o x, ou o coeficiente angular. Como é que eu disse que fazia? Você constrói o triângulo retângulo, ó, passando aqui pelos dois pontos, os dois pontos em cima da reta, certo? Observe que o A é a tangente desse ângulozinho aqui, ó, que eu chamei de alfa, certo? Ou seja, essa distância aqui, ó, delta y, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? O que é delta y? Variação em y. Você pega o y de um dos pares, que é 2, subtrai do y do outro. 2 menos 8. Ó. O y de um dos pares menos o y do outro. Certo? 2 menos 8 dá 10. Então essa alturazinha aqui é 10. Ó. Eu chamei de delta y, ou seja, variação em y. E essa distância aqui, delta x. O x do par, de um dos pares, que é 6, menos x do outro, ó, que é 1. X de um dos pares menos x do outro, ó, 6 menos 1, ou seja, 5. Então essa distânciazinha aqui é 5, certo? Quando é que fica a tangente desse ângulo? Ó, a tangente do ângulo, cateto oposto, delta y, dividido por delta x, cateto adjacente, ó, certo? 10 dividido por 5, ó, 10 dividido por 5, ou seja, 2. E essa tangente aqui é justamente o valor do coeficiente angular, 2, ó. Número que multiplica o x, certo? Então eu consigo determinar aqui o valor do coeficiente angular. O linear eu não sei, é um b qualquer. Eu precisaria saber, no caso aqui, eu poderia substituir e fazer isso, ó, substituir um dos pontos, ó. Substituiu esse aqui, esse par aqui, eu substituo esse. Aí você acha aí o coeficiente linear, deixa como exercício, certo? Então, repetindo, se eu substituir qualquer desses pares aqui, ou esse par ou esse, eu acho o coeficiente linear, o b, ok? Então pronto, se eu tiver dois pontos em cima da reta, você constrói o triângulozinho e acha o coeficiente angular, o número que multiplica o x, pegando a tangente desse ângulo aqui. Ao achar o coeficiente angular, como é que eu acho o b, o outro número que está faltando? Substitui esse par aqui, ó, x6, y2. Coloca x6, y2. Resolve a equação, achou o b, ok? Uma observação importante que eu queria fazer é que é muito comum você ter no eixo horizontal, em vez de x, você ter um tempo
ter aqui, ó, tempo em segundos, tempo em minutos. Vamos colocar aqui um tempo em dias. Então, em vez de X, eu tenho um tempo em dias, certo? No eixo vertical, em vez de Y, você pode ter, por exemplo, um P. Esse P aqui, vamos supor que é a produção de marmitas de uma pequena empresa, certo? Você tem um restaurante e o P é o número de marmitas produzidas por dia. Aí você tem aqui uma relação entre o número de marmitas produzidas em função do dia. Então, P é o número de marmitas e T é o tempo em dias. Digamos que a relação seja essa aqui, ó, certo? Você vai colocar o T na horizontal e a produção diária você vai colocar na vertical. Por exemplo, quando o tempo for 1, o que seria o tempo 1? O primeiro dia que eu comecei a fazer o registro, né? Eu comecei a anotar lá no caderninho. O primeiro dia, a produção foi de 102 marmitas, né? Eu boto o tempo 1 aqui, ó. 1 vezes 2, 2, mais 100, P fica 102. A produção foi de 102 marmitas. No 10º dia, 10 vezes 2, 20, mais 100, 120. A produção foi de 120 marmitas, certo? Então, aqui é o tempo em dias e a produção você bota na vertical, ok? O que é que seria esse coeficiente angular aqui, o 2? Esse 2 aqui seria o quê? Seria a tangente desse ângulo, ó, que a minha reta faz, o ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo horizontal, certo? Esse coeficiente angular seria o quê, então? Tangente desse ângulo, vamos ver. Cateto oposto, ó, que distância é essa aqui, ó? Você subtrai 120 de 102, né? 120 de 102, aqui vai dar quanto? Dá 18, né? 18, né? Tem essa alturazinha aqui é 18. E essa distância aqui é quanto? 10 menos 1, essa distânciazinha aqui é 9. A tangente desse ângulozinho aqui vai ser 18 dividido por 9, ou seja, 2, certo? O coeficiente angular é essa altura, 18 dividido por 9. Esse 18 aqui são 18 marmitas, dividido por 2 dias, que dá 2 marmitas por dia, certo? Lembrando que esse coeficiente angular não é a minha produção diária. Minha produção diária cresce o tempo todo. No primeiro dia foi 102, no 10º dia foi 120. Esse coeficiente angular é a rapidez como a minha produção cresce, certo? Então, o coeficiente angular é a rapidez, é a taxa de crescimento da minha produção. A minha produção cresce 2 marmitas por dia. Ou seja, a cada dia eu produzo 2 marmitas a mais do que no dia anterior. Repetindo, o coeficiente angular aqui, a tangente desse ângulo, não é a minha produção diária. A minha produção diária é essa altura aqui, ó. Tá crescendo o tempo todo, certo? Esse 2 é a minha taxa de crescimento da minha produção. A rapidez com que ela cresce. Ela está crescendo a uma taxa de 2 marmitas por dia, certo? Ou seja, cada dia aumenta 2 marmitas a mais do que o dia anterior. É por isso que a minha produção diária vai ser o valor que tinha inicial, 100, mais a rapidez com que cresce, certo? Então pronto. Esse 2 aqui seria a minha taxa de crescimento, a rapidez com que a minha produção de marmita cresce, certo? Se esse valor aqui aumenta, esse coeficiente angular, a inclinação da reta também aumenta, ela tende a ficar mais vertical, certo? Bom, e esse 100 aqui, esse 100, aí você poderia pensar, esse 100 seria a produção no tempo zero, né? Pode ter zero aqui, ó. O P fica 2 vezes 0, 0 mais 100. Produção no tempo zero seria 100. Seria só eu colocar aqui, ó, estender aqui a reta, ó, certo? A produção no tempo zero é 100. Só que isso aqui não tem significado físico, né? Porque o que é o tempo zero? Eu comecei a fazer minhas medidas no tempo 1. Eu poderia imaginar o tempo zero como um dia anterior ao que eu comecei a fazer as anotações. Então esse tempo zero não tem sentido, que eu não fiz nenhuma anotação, certo? Então esse ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, esse coeficiente linear aqui, desse gráfico especificamente, não tem nenhum significado físico. Porque você imagina o tempo zero um dia antes de eu começar a fazer a medida, certo? Mas eu não anotei a minha produção no dia antes, eu comecei a anotar no dia 1. No dia 1, no dia 2, no dia 3, aí foi assim por vai, né? No dia anterior, que eu posso imaginar que é o tempo zero, eu não tinha nenhuma medida. Isso aqui não tem nenhum significado real. Aqui o que é mais interessante para a gente é a taxa de crescimento da minha produção. A tangente desse ângulozinho aqui, ó. Coeficiente angular, que é o 2, ó. Certo? Então a minha produção cresce 2 marmitas por dia, rapidez com que ela cresce, taxa de crescimento, certo?